Agora esta chamada está sendo gravada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, nós estamos no capítulo 12. Capítulo 12, Serviço Devocional. Verso 15. Aquele que não põe ninguém em dificuldade em quem, e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Vou repetir, verso 15. Aquele que não põe ninguém em dificuldade e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Verso 16. Esse meu devoto, que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e que não está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Novamente, verso 16. Esse meu devoto, que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado e livre de todas as dores, e que não está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Hare Krishna. Hare Krishna. Devi, você pode fazer o sânscrito? Sim, eu posso. Hare Krishna. Yasmanudvijate loko lokanudvijat te chaya harshamasha bayodvegat muktoya sachame priya. Verso 16. Anapeksha suchirdaksha udashino gada vyatha sarvarabha purityagi yomad bhakta same priya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. A Tulasi está aqui com a gente, tá? Baby, você consegue, para mim, só aqui, que me ocorreu aqui essa ideia agora, o verso Utistata, Jagata, a tradução, a interpretação da Seva. Sim. Coloca e manda aqui para mim no meu individual. Ok. Segundinho. Você quer que eu... Manda no meu individual, no WhatsApp, que eu vou abrir a tela, vou mostrar o mantra aqui na tela, Utistata, Jagata, e vou fazer a dissertação do... Não estava previsto isso, mas durante a leitura eu trouxe esse dado. Então eu gostaria de ter esse mantra aí para mim. Você consegue passar? Eu posso compartilhar aqui na tela, se você quiser. Também. Não, deixa eu mesmo compartilhar, porque aí eu vou controlando, tá? Tá certo. Aqui... Passa para mim no meu individual, no meu WhatsApp individual, que aí eu abro a tela, tá? Tá, peraí. Enquanto ela vai fazendo essa operação, deixa eu contextualizar para vocês aqui o seguinte, ó. Esse verso, tá? Veja bem, o que o verso vai dizer, né? Tem muitas coisas aqui, assim, pro nosso
para nossa realidade, vamos dizer, impráticos. Né? Quem é que se comporta dessa maneira? Vamos ser francos. Na hora que a gente vai fazer processos de autoconhecimento, evolução e tal, quando a gente vai racionalizar esses princípios todos, nós temos que ser racionais, nós temos que ser práticos. Quando você vai, por exemplo, no supermercado, você não vai comprar um produto, uma fruta de R$ 40 se você está com reserva limitada. Você não vai comprar. Tem pessoas que compram. Tem uma fruta, outro dia eu fui no supermercado, tinha um pacotinho com 3 frutas, R$ 36. Eu não comprei, lógico, mas tem pessoas que têm condições financeiras para isso e compram essa fruta como iguaria. Tudo bem, tá? Você não vai, por exemplo, vai precisar de um carro, você vai comprar um carro. Você vai na concessionária, você não vai pedir um carro de R$ 250 mil, se a sua, né, condição real financeira não sustenta a manutenção daquele carro, ou mesmo você não tem como comprar aquilo. Você vai ser racional. Então, tudo na vida é uma questão de pragmatismo racional. Nós tomamos decisões racionais. Às vezes, a gente faz burrice, é verdade. Mas isso não é a pauta. Isso são excessos. Né? Depois a gente se arrepende. De modo geral, as nossas decisões são muito mais racionais do que simplesmente vaidosas ou infantis e prejudiciais. Então, quando a gente aplica a ideia na espiritualidade, isso também, entende? Está na pauta. Não adianta a gente fingir que a gente aceita todos os princípios da evolução espiritual e tal, porque no fundo, o que acontece? O que nós fazemos quando nós não temos critérios práticos na espiritualidade? A gente joga ou transfere ou terceiriza a espiritualidade para outros. Outros são espirituais. Outros evoluem. Outros são as pessoas que são espiritualizadas. E o que eu tenho que fazer? Apenas rezar para eles. Porque como eles são seres avançados e vaidosos, então eu rezando para eles, alegro o coração deles. Que o que eles querem? Serem rezados. Eles querem que eu reze para eles. E aí, o que eu tenho que fazer é simplesmente fazer uma rezazinha para eles e vai ficar tudo bem no balanço final. Essa ideia de que os seres evoluídos, Deus, sei lá, que seja, estão aguardando que nós rezemos para eles, é uma ideia narcisista coletiva, em que nós transferimos a nossa vaidade pessoal para a divindade. E aí vira um narcisismo absoluto. Todos seriam narcisistas, desde a divindade até a formiga atômica, sei lá, ou quem quer que seja que exista. Entende? Então, quer dizer, isso não procede, tá? O progresso espiritual, o desenvolvimento espiritual é uma responsabilidade individual. Nós progredimos de forma coletiva, é verdade. Mas o progresso, ele é absolutamente individual. As pessoas santas, as pessoas evoluídas, Deus, eles são referências para onde nós temos que ir, no sentido de como é que nós devemos nos aperfeiçoar e nos melhorar enquanto seres individuais. Porém, nós, sendo francos, vamos jogar o jogo do jeito que o jogo é jogado, no nível em que nós estamos jogando. Essa fase é uma fase que está um pouco além da expectativa real para a nossa existência no momento. Vamos colocar dessa forma. Alguns estão um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, mas de um modo geral, o fato de nós estarmos envolvidas enquanto seres humanos nos torna um grupo único. Então nós somos, vamos colocar assim, farinha do mesmo saco. Não muda muito a diferença não. Né? Você sai daqui e vai lá para a Ásia, para uma ilha do Japão, você vai encontrar as pessoas vivendo mais ou menos igual quando se vive, quando você está lá, sabe, no interior do sertão do Pernambuco ou até mesmo numa cidade de São Paulo. É mais ou menos igual. Não vai mudar muita coisa não, tá? Inclusive as crises existenciais também são semelhantes, os problemas familiares, é muito parecido um com os outros, tá? Então a gente é um bloco meio que homogêneo aí, tá? Agora, alguns têm um pouco mais de resiliência, de resistência, de permanência, de insistência, de determinação, e outros não. O que difere nós, enquanto qualidade de seres que evoluem, é a capacidade de determinação em perseguir o ideal. Tá? Porque nós, aqui o verso está falando de qualidade de pessoas que não
essas qualidades, elas não fazem parte do nosso mundo, vamos dizer assim, real. Né? São qualidades que estão muito além da nossa realidade humana, enquanto nós vivemos enquanto seres humanos. E aí, o que fazer com uma descrição dessa? Né? O que fazer com uma informação dessa daí? Né? Acontece que, se a gente pegar e observar o nosso processo de vida, considerando-se as fragmentações, nós temos uma vida, dura uma média de 70 a 100 anos, depois essa vida, ela é, né, ela é então zipada ou compactada, o coeficiente de conhecimento é preservado, vai com o ser, a história particular, individualizada, é apagada da memória, não perde, a informação não perde, ela fica registrada, mas é apagada da memória operacional do ser para que ele tenha condições de viver uma outra vida, senão ele vai ficar vivendo 2 vidas simultâneas, ele buga, né, vai pirar, ou 10 vidas simultâneas, aí enlouquece totalmente. Então, todas as variantes, por exemplo, agora, você teve um filho, você teve um esposo, você teve um trabalho, você morou numa cidade, foi de um país, todas essas memórias funcionais são apagadas. O que fica são as experiências de coeficiente que você adquiriu como aprendizado que vai com você na consciência. Essas memórias funcionais relativas são apagadas. Como eu disse, elas não são perdidas, elas ficam registradas. Por isso que, eventualmente, a pessoa consegue lembrar-se de uma vida passada. Por quê? Porque não perde a informação fica registrada, só fica apagada na memória da pessoa. Então, nós temos experiências fragmentadas de existência, que se interrompem. Nós somos seres com uma característica de interrupções contínuas. Esse processo de interrupções contínuas dá um efeito colateral na nossa capacidade de sermos fixos, permanentes, constantes. Nós nos tornamos seres fragmentados, bipolarizados, inconstantes. Então, nós começamos uma coisa, terminamos, e a nossa capacidade de observar que nós estamos progredindo gradualmente se perde na nossa, vamos dizer assim, na nossa tendência à desistência e à fragmentação, o que é o que se chama de inconstância. Essa inconstância nos torna seres menos elaborados para alcançar um nível de definição melhor enquanto seres conscientes, o que faz com que nós fiquemos imperfeitos, permanentemente imperfeitos, renascendo numa condição de imperfeição devido ao fato dessa fragmentação. Essa condição fragmentada deve ser superada. É o primeiro passo para se alcançar qualidades divinas. Nenhum ser fragmentado, inconstante, consegue realmente uma produtividade. É como um trabalhador. Um trabalhador que falta muito no trabalho, ele raramente consegue permanecer ou raramente consegue desenvolver uma profissão. Né? Ele acaba sendo frustrado no final. Então, na vida espiritual, na espiritualidade, nós temos que ter a habilidade, ou nós temos que ter a qualidade, nós temos que ter, mas a gente não tem. Então, o que nós fazemos? Nós exercitamos o princípio para que nós possamos ter essa primeira, essencial, fundamental qualidade para qualquer ser que quer realmente evoluir espiritualmente. Aqueles que querem rezar para uma religião, aqueles que querem se sentir parte de uma egrégora espiritual e tal, aqueles que querem viver essa sensação de serem seres que estão evoluindo, tudo bem. Aí você pode escolher qualquer projeto, qualquer definição, qualquer linha, não muda nada. Terapia, você pode mudar de psicólogo, é tudo a mesma coisa, porque não há uma intenção real de vivenciar aquela experiência de produtividade evolutiva. É só uma sensação mental de evolução, é diferente. Isso daí é diferente de evoluir. É um rascunho. Então, para aqueles que querem viver apenas um rascunho, não precisa de constância. Basta rezar quando quer, ou fazer quando está se sentindo inspirado ou inspirada. Fazer só quando sente no coração, quando vem a inspiração. Tudo bem. Aí, nesse caso, não é evolução prática, é um rascunho, um exercício prévio. Aqueles que querem, de fato, evoluir, precisam necessariamente dessa substância, dessa peça, que se chama constância ou determinação. Os Vedas chamam isso de dhira. Eles vão dizer que nenhum sábio alcançou a sabedoria sem antes ter bebido da substância dhira. Eles se tornam estáveis, constantes.
tá? Então agora aqui, o verso vai dizer o seguinte: aquele que não perturba ninguém, aquele que não põe ninguém em dificuldade, né? Que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Pronto, nós não somos tão queridos assim, então, lógico, pela lógica, né? Racional, ok? Tudo bem, vamos jogar com essa peça aí, porque afinal de contas, esse quadro foi colocado na pauta e não tem como a gente fingir que a nossa situação é diferente. Vamos jogar o jogo. A nossa situação é essa. Vamos ver o que a gente consegue fazer a partir daí, né? Quebrou o carro. Pronto, então agora vamos fazer o quê? Vamos a pé, vamos, sabe, pular do barranco, ou vamos tentar corrigir esse carro aí para ver se a gente consegue chegar até o final da viagem. Normalmente, pessoas racionais tentam fazer o melhor que podem com aquilo que tem, né? No quadro do Faustão, chamava-se Se Vira nos 30. Então, é assim que a gente faz, né? A gente se vira nos 30. Depois o verso vai dizer o seguinte: esse meu devoto, esse meu buscador, esse yogi, essa pessoa que me busca, não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, né? Não depende das rotinas habituais. Nós dependemos toda hora, não, porque tal, a pessoa mandou uma mensagem para mim lá da Austrália, falando que o canguru está em extinção, abalou meu coração, não consigo mais fazer nada na vida, a não ser ficar preocupado com os cangurus. E aí pronto, entendeu? Então ao problema da política, ou problema, tudo é um motivo para desviar nossa mente do nosso objetivo. Reparem, qualquer coisinha é um grande motivo para nos colocar numa situação de letargia. Nós somos viciadas na letargia. Nós somos apegadas ao processo de nascer e renascer. Então, qualquer motivo que nos motive à letargia e ao renascimento vai nos seduzir a mente no estado de condicionamento, na condição de... É como um vício. É como alguém que está tentando se libertar das drogas. É a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Exatamente a mesma coisa. Depois... essa pessoa livre de todas as dores, que não está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Bom, vamos colocar o seguinte: essa pessoa não somos nós, mas nós queremos chegar num estado próximo, pelo menos melhorar nossa condição em relação a isso daí. Por isso é que nós colocamos nos mantras akáshicos, que faz algum tempo que eu não... Faz algum tempo que eu não menciono esse mantra, que eu vou encerrar minha fala agora, mas nós costumávamos mencionar esse mantra com frequência, porque esse mantra, ele é fundamental, ok? Para nossa condição, para nossa condição de evolução real, tá? Então vamos lá, eu vou ler o mantra. Esse mantra, ele vai então permitir com que a gente, né, sabe, compreenda. O mantra está aí já, depois você pode colocar lá no grupo dos buscadores para o pessoal rever, tá bom? Eu vou ler aqui diretamente no meu WhatsApp, porque o texto é maior, é mais racional, mais legível aqui, tá? Prestem bem atenção nesse mantra. Quando vocês lerem esse mantra na sala dos mantras, vocês não devem ler esse mantra como um texto que você lê corrido, superficial, por uma leitura. Vocês não devem fazer isso de maneira, assim, desatenta. Vocês devem procurar entender o que esse mantra está falando. O que esse mantra quer dizer para você? Faz parte de uma reza que a gente tem que rezar todo dia? Qual é a informação contida nesse contexto aí? Então, vamos lá. Porque esse mantra, ele nos ensina a como nos comportar para que nós tenhamos condições de adquirir essas qualidades que nós precisamos. O mantra, ele vai dizer o seguinte: Utistata Jagrata Prapyavaran Nibhodata Kshurasya Dhara Nishita Durachaya Durgan Patastu Kavayo Vadanti Vedas. Então ele vai dizer o seguinte: assim dizem os Shastras. Os Shastras são as escrituras védicas, que são orientações apropriadas para seres humanos civilizados. Quem são os civilizados? Aqueles que entenderam que não querem mais ser seres humanos extensões dos animais. Biologicamente, o ser humano é um animal, né, racional. Então, aqueles que querem transcender a condição biológica humana, esses são civilizados. Então, o mantra vai dizer: Tamaso Madhyoti Gamaya. Saia da escuridão agora, ó alma condicionada, e volte-se para a luz. Saia da cela.
Agora que já experimentastes o dissabor produzido pela dissolução e pela interrupção do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o samsara, é hora de obter conhecimento, sabedoria, liberação de todas as misérias da existência. Portanto, para o seu benefício e evolução, ouça com atenção essa orientação. Desperta, levanta, caminha, anda e não pare antes de alcançar a meta a qual você, ó alma, está destinada, que é o seu despertar na transcendência. Para aqueles que negligenciam ensinamentos superiores e abrigam-se na letargia e na escuridão da ignorância, o caminho se torna difícil. Ele é semelhante ao fio de uma navalha, que certamente provocará dor e decepção quando? No devido curso do tempo. Essa é a opinião daqueles que são eruditos nos conhecimentos e são transcendentalistas que já cruzaram a densa floresta da escuridão, da letargia, e se estabeleceram na paz do conhecimento realizado. Porém, caso você se canse, é compreensível em sua jornada. Por quê? É normal. Se necessário for, sente-se, descanse. Porém, ao fazê-lo, mantenha diante de si a meta a qual você, ó alma, está destinada, que é o seu despertar na transcendência. Ao sentir-se melhor, pois esse momento certamente chega, então, munida de firme fé e determinação em seu coração, que é uma consequência da sua compreensão, e abandonando toda a lamentação que surge do apego à ignorância e à letargia, levanta-te, caminha, anda, desperta. Por quê? Porque o seu destino final já foi previsto. É o despertar na transcendência. Vedas. Ok? Então, o que a gente tem que ter é exercício de constância. Nós não devemos ser coniventes, tão convenientes com a nossa mente para aceitar a sedução para a letargia, para a fragmentação. Aqueles que desenvolverem a qualidade da determinação, que exige resiliência, e para isso exige conhecimento, conseguem resultado produtivo no final. Essas qualidades aqui é como sapato grande para pé pequeno. Né? Quando nossas mães compravam um sapatinho maior para a gente crescer e o sapatinho durar mais. A gente crescia e o pé crescia junto com o sapato. É assim que funciona. Então, essas qualidades, Krishna, coloca essas qualidades num alto nível, que é para que a gente evolua dentro delas, não necessariamente que ele está esperando que nós a tenhamos. Ele sabe que nós não temos. Ele não é, assim, tão ingênuo a ponto de achar que nós somos capazes de viver uma experiência assim. Entretanto, ele estabelece uma regra, uma meta, uma condição para a qual nós temos que nos dirigir. E nós não conseguimos esse efeito a não ser que nós desenvolvamos determinação. Constância. Ok? Muito bem. Então, eu vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.